Vale a pena retirar os meus dependentes ou incluí-los no IRS? É uma das perguntas a que vamos responder em mais um especial IRS. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no ActiveBank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. ActiveBank e ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. ActiveBank Simplifica. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, e nestas primeiras semanas de entrega do IRS estou a receber dezenas de perguntas da vossa parte e, portanto, dentro das minhas possibilidades, sendo que vocês sabem que eu sou jornalista e não sou contabilista profissional, nem pretendo substituir os contabilistas, as respostas que eu dou é com base no conhecimento que fui obtendo ao longo dos últimos 15 anos e também com aquilo que eu pergunto a profissionais da área e que fazem o favor de esclarecer também as minhas dúvidas. Devem sempre confirmar aquilo que eu digo junto das finanças. O número é o 216-200... Vou repetir. Devem sempre confirmar aquilo que eu digo junto das finanças. O número de apoio ao contribuinte é o 217-206-707. São muito simpáticos, profissionais, tenho uma excelente avaliação do trabalho deles, sempre fui muito bem tratado e, portanto, mesmo que demore um bocadinho a responder, é lá que vocês devem tirar as vossas dúvidas ou então consultando um contabilista certificado. Portanto, vamos aqui às perguntas que me têm enviado. Vamos à primeira, sobre se deve incluir ou não o filho, uma vez que o retirou quando atualizou o agregado familiar. Vamos ouvir a pergunta. Olá, Pedro. Muito obrigado pelo seu excelente trabalho que costumo seguir nas contas de poupança e ouvir os seus podcasts. A minha questão é esta. Eu tenho um dependente, começou a trabalhar em 2025, não tem mais de 25 anos a 31 de dezembro e não oferiu mais de 14 salários mínimos nacionais em 2025. Uma vez que ele começou a trabalhar, em 2025, eu no início deste ano fiz a atualização do agregado familiar para o excluir do agregado meu e da minha esposa. Agora, ao fazer as simulações de IRS, está tudo correto, em automático, ele está fora, está sozinho no agregado e estou eu e a minha esposa, tudo correto. Não, até aí tudo bem. O que é que acontece? Acontece ao fazer a simulação minha com a minha esposa, conforme está, entregando em automático, pronto, tive logo uma desigualação, tinha pagado 700 e tal euros. E depois pensei, então e se eu fizer com a declaração pré-preenchida e inserir o dependente, como era nos outros anos anteriores. Fiz a declaração pré-preenchida, inseri o dependente, coloquei os rendimentos, coloquei o imposto de retiro, a contribuição de segurança social dele, pronto, preenchi tudo, deduções, pronto, tudo. Acrescentei ao pré-preenchida, porque só estava meu e a minha esposa. Acrescentei tudo dele. Fiz uma simulação. E então há uma diferença substancial. Vou pagar na mesma, só que no lugar de pagar 700 e tal, como era eu e a minha esposa, vou pagar 40 euros, 40 e poucos euros. Há aqui uma diferença de 700 euros a pagar. A minha questão é esta: posso pôr novamente na declaração a entregar este ano o meu dependente, como era nos anos anteriores, independentemente de ter feito a atualização do agregado familiar ou não? Muito obrigado pela sua questão. Então, vou responder da forma mais simples que consigo, ou seja, pode perfeitamente, apesar de ter atualizado o seu agregado familiar, ele só é útil quando entrega o IRS automático, porque ao entregar manualmente pode alterar, pode entregar sozinho, pode entregar em conjunto,
pode pôr os filhos, pode tirar os filhos. Portanto, se acaba por pagar menos 700 euros por incluir o filho, e desde que o seu filho esteja de acordo, tem ainda 25 anos, se tivesse 26 já não podia fazê-lo, portanto prepare-se, se ele fizer 26 anos este ano, em 2026, prepare-se para pagar os 700 euros no ano que vem. Portanto, eu, por precaução, pegava já em 700 euros, isto é, pegava no número de 700, dividia por 12 e todos os meses punha de lado, porque há uma forte probabilidade de pagar esse valor no ano que vem, se os rendimentos e as despesas forem iguais. Agora, este ano, se ainda não entregou, e mesmo que já tivesse entregue o IRS, pode entregar a sua declaração, inserindo o NIF do seu filho, as despesas todas do seu filho, e dessa forma vai pagar apenas 40 euros em vez de 700. É mesmo assim que se faz, ou seja, nós temos de escolher as melhores opções para nós. Sendo que o seu filho, tendo rendimentos abaixo de 14 salários mínimos nacionais, para ele é um bocado irrelevante, porque também não recebia nem pagava. Sendo assim, ajuda a família. Portanto, faça isso à vontade, pode fazê-lo, não é nenhuma ilegalidade. Atualizou o agregado familiar, certo? Fez uma opção, mas agora vai alterar, nem sequer é corrigir, vai alterar essa opção. Não tinha posto o filho, agora na entrega, mesmo oficial, vai pôr o seu filho e vai escolher a melhor opção para a vossa família. Vamos a mais uma pergunta. Boa tarde, Sr. Pedro Anderson. Então a questão é esta: ao submeter o IRS, o que eu estava a perguntar é, tendo eu um seguro de vida por causa do meu crédito de habitação, e não sendo portador de nenhuma deficiência, se posso deduzir essa despesa nas deduções à coleta ou não, em virtude de eu não ter qualquer deficiência. Obrigado. Obrigado eu também pela questão. Então, não tem direito, ou seja, não há razão nenhuma para colocar lá o dinheiro que pagou em seguro de vida, porque, tal como mencionou e muito bem, há pessoas que podem e devem colocar o seguro de vida no IRS. São pessoas que têm 60% de incapacidade ou mais e também trabalhadores profissionais de profissões de desgaste rápido, pescadores, mineiros, atletas de alta competição, dançarinos e outros que, enfim, esses profissionais sabem que têm benefícios fiscais. Estas pessoas, não as pessoas normais, eu não tenho direito a isso, portanto, tenho o seguro de vida também associado ao crédito de habitação e não posso pô-lo em lado nenhum. Por este lado, ainda bem, é bom sinal. No entanto, é algo a que nós não temos direito, mas que estes grupos que acabei de mencionar, por favor, vejam isso, porque ainda podem ir buscar mais 200 ou 300 euros de reembolso no IRS, conforme os vossos rendimentos e deduções, etc. Mas é algo que muitas pessoas não sabem e que, se não o colocarem lá, estão a desperdiçar dinheiro a que poderiam ter direito. Portanto, lamento trazer-lhe esta má notícia, mas é o que é. Vamos a mais uma pergunta. Bom dia, Pedro. Em primeiro lugar, quero agradecer a sua paciência nos nossos esclarecimentos. É toda uma mais-valia para nós. E a minha questão tem mesmo a ver com mais-valias. O meu marido, quando se divorciou, vendeu 2 casas e, como o dinheiro não foi investido, o ano passado, em dezembro, recebemos um acerto no IRS relativamente às mais-valias e este ano começámos a pagar essas mais-valias em prestações. Isso terá de algum modo que ser declarado em alguma declaração de IRS este ano, no próximo ano? Obrigada. Bom trabalho. Olá. Ora, isto... há várias dúvidas relativamente ao que se deve declarar ou não no IRS. Portanto, os impostos que nós pagamos não têm benefícios fiscais, com uma pequenina exceção que é, por exemplo, alguém que tem uma casa arrendada e que paga IMI, como senhorio, não é? É o dono da casa, paga IMI. Isso entra como despesa do negócio do arrendar a casa. Portanto, pode pôr o IMI como despesa
do seu negócio. Fora isso, aquilo que nós pagamos de impostos, mais-valias, portanto, nós não podemos deduzir no outro imposto a pagar, porque as mais-valias da venda de uma casa já entraram no IRS do ano passado. Portanto, agora está a pagar esse imposto. Se já está a pagar esse imposto, não o pode pôr como despesa no imposto seguinte, porque senão estaria o próprio Estado a pagar os seus impostos, não é? Portanto, não pode pô-los nem como despesa, nem situações que são inversas, ou seja, receitas. Portanto, se o Estado lhe devolveu dinheiro, não tem de pôr isso como receita. Ou se recebe apoios da Segurança Social, não os deve pôr como receita também, não é? Portanto, respondendo à sua pergunta, não deve fazer rigorosamente nada em relação a essa situação no IRS deste ano. Está a pagar, vai continuar a pagar durante o tempo que estiver previsto e mais nada. Portanto, já bem chega pagar esse imposto. Não queira pagar segundo o imposto, nem vai ter nenhum benefício por estar a pagar um imposto que deve pagar ao Estado. Vamos a mais uma questão. Bom dia, Pedro. Espero encontrá-lo bem. Eu todos os anos, quando estou no preenchimento do IRS, debato-me sempre com uma dúvida que é onde eu, enquanto mãe, família monoparental, com 2 filhas à minha responsabilidade, nunca consegui perceber como é que eu coloco essa informação no IRS para poder ter eventuais benefícios, que eu sei que fala muito nisso. Eu já ouvi o podcast onde fala que há vantagens por ser família monoparental, mas nunca percebi onde é que eu coloco esse registro e quais as vantagens correspondentes. Agradeço muito que me possa esclarecer para ver se este ano consigo fazer as coisas direitinho. Obrigado e um abraço. Com licença. Olá, obrigado eu também pela sua dúvida, que é a dúvida de muitas pessoas. Antes de responder diretamente à sua questão, quero relembrar que famílias monoparentais, pai com filhos, mãe com filhos, têm deduções maiores do que as famílias que, têm os 2 sujeitos passivos. Em que é que isso beneficia? Nas despesas gerais familiares, por exemplo, em vez de 250, tem, se não me falha a memória, uma dedução automática de 335 euros. No caso de filhos, que são 300 euros cada um, só por declarar os filhos, passa também, creio eu, para 330 e tal, portanto, 300 passa para 375. Vão ter de confirmar estes valores, está bem? Estou aqui no carro, não tenho agora aqui acesso a essa informação, mas tem vantagens nas deduções, portanto, desconta mais por cada um dos filhos ou nas deduções das despesas gerais familiares, que, por exemplo, no caso de um casal é 250 mais 250. Portanto, seria injusto para si, só por estar sozinha e ainda por cima com filhos, ser só 250. Portanto, é um valor superior. Mas a questão que lançou não é essa. É onde é que se diz que é uma família monoparental. Quando atualiza o seu agregado familiar, até ao final de fevereiro de todos os anos, este ano foi a 2 de março por causa do fim de semana, deve dizer lá qual é o seu agregado familiar. Portanto, põe o seu NIF e põe o NIF dos seus filhos ou das suas filhas, dos seus dependentes. Portanto, ao dizer que o seu agregado familiar é esse, e depois vai dizer se é solteiro, se é viúvo, se é casado, não sei o quê, portanto, neste caso será solteira, com 2 dependentes, automaticamente, ou seja, não há uma linha onde diz família monoparental. Se o agregado familiar só tem uma pessoa, obviamente, tal como o nome indica, mono é só um com dependentes. Portanto, não tem de fazer mais do que isso. Caso não tenha o IRS automático ou prefira entregar manualmente, é exatamente a mesma coisa. Portanto, na folha de rosto põe um sujeito passivo e vai incluir
os dependentes que se aplicarem. Ao fazer isso, automaticamente o algoritmo das finanças, o programa informático, interpreta como sendo uma família monoparental. Agora, como é que garante que de facto isso aconteceu e está a receber esses benefícios como família monoparental? Basta ver a nota de liquidação, por exemplo, dos anos anteriores. A nota de liquidação é aquela folhinha toda com uma série de linhas onde diz nas deduções quanto é que recebeu em cada uma das deduções. E, por exemplo, nas despesas gerais familiares é muito simples. Se tiver lá 250, é porque aconteceu um erro e não foi identificada como família monoparental. Se estiver um valor superior a 250 euros, então quer dizer que sim, a autoridade tributária identificou-a como família monoparental. Portanto, pode ver isso simplesmente nos anos anteriores. Caso tenha ocorrido algum erro, deve contactar as finanças, o 217 206 707, e perguntar como corrigir isso. Pode falar com um contabilista certificado, pode fazer uma declaração de substituição, enfim, de acordo com as orientações que lhe derem, para ver se a simulação lhe dá um valor superior àquele que de facto recebeu e corrigir 4 anos para trás. Mas, se fizer isto que lhe estou a dizer, terá a certeza de que de facto para as finanças é uma família monoparental, ou se tem de se mexer de alguma maneira para corrigir essa situação. Agora, aproveite bem todos os direitos que tem, porque isso é fundamental ainda por cima na situação em que está. E vamos à última pergunta para o episódio de hoje. Olá Pedro, espero que se encontre bem. Antes de mais, obrigada por esta oportunidade que nos dá de podermos esclarecer as nossas dúvidas. E então eu vou colocar a minha situação. Eu estou também a tentar submeter a minha declaração de IRS. Eu sou viúva, ou melhor, solteira, porque vivia em união de facto e tenho um dependente. Ambos temos pensão de sobrevivência. Eu preenchi os anexos A, F e H e este ano deparei-me com a situação de ter de pagar mais de 2.000 euros de IRS. Pronto, o que eu gostava de saber era se há alguma coisa que eu me possa estar a esquecer de declarar ou de preencher algum outro anexo. Eu penso que não, mas pronto, era essa a minha questão. E o que é que eu poderei fazer para que no próximo ano não tenha tanto de IRS para pagar? Não sei se está alguma coisa relacionada com a retenção na fonte ou alguma outra situação relacionada com o meu trabalho. Pronto, agradeço que, se for possível, me esclarecer. Muito obrigada. Olá, de facto não é uma situação fácil, mas vou dar-lhe aqui algumas pistas que podem ser úteis para o seu caso e de pessoas que estejam na mesma situação. Ninguém gosta de receber uma conta ou uma simulação de 2.000 euros para pagar, ainda por cima estando sozinha a cuidar do seu filho. Então, o que é que pode estar a causar esta situação? Para já, suponho que ainda mantenha o seu trabalho, portanto tem o seu rendimento, depois a seguir tem a pensão de sobrevivência, depois a seguir o seu filho tem a pensão de sobrevivência e a seguir, como disse que pôs o anexo F, quer dizer que provavelmente tem uma casa arrendada, portanto também tem rendimentos daí. Qual é o problema neste tipo de situações? É que o seu salário pode não ser muito elevado, portanto faz uma retenção baixa. A pensão de sobrevivência pode ser relativamente baixa, portanto faz pouca retenção ou eventualmente até nenhuma. A pensão do seu filho também faz pouca ou nenhuma retenção e, portanto, também não descontou nada durante o ano todo para o IRS. As rendas, agora vai ter de pagar sobre elas o imposto, mas não pagou nada sobre elas durante o ano inteiro.
Agora, qual é o problema? É que mesmo que cada uma delas seja pequenina, estas 4 fontes de rendimento juntas vão fazer com que o seu escalão do IRS seja muito maior do que apenas aquele do seu salário. E, portanto, agora está a pagar a diferença em relação àquilo que não pagou em 2025. Portanto, primeira coisa que pode fazer, ainda em tempo útil, é simular o englobamento do anexo F das rendas no seu rendimento para ver se compensa ou não. Pode compensar, pode não compensar, depende do escalão final que tiver a soma depois das outras 3 fontes de rendimento. Portanto, simula o englobamento com e sem, veja quanto é que dá uma, quanto é que dá a outra e escolha aquela que a prejudicar menos. Porque vai ter de pagar na mesma, não é? Pode pagar menos. Agora, em relação ao futuro, o que é que deve fazer? 2 coisas. Partindo do princípio que vai manter todos estes rendimentos, vai dividir 2.000 euros por 12 meses e então vai pôr de lado em certificados de aforro, por exemplo, todos os meses o valor correspondente àquilo que vai ter de pagar de IRS no ano que vem. Pronto, isto é a solução imediata. Já que vai ter de pagar, pague-se a si própria em prestações e vai doer menos quando tiver de pagar no ano que vem. Pagando exatamente o mesmo, pode aliviar um bocadinho o seu esforço por aumentar a retenção na fonte. Ou seja, no seu emprego, pode pedir para subir a retenção na fonte para o escalão a seguir, o que quer dizer que vai receber menos dinheiro líquido todos os meses, mas não vai ter de pagar 2.000 euros agora, ou no futuro. Vai ligar para a Segurança Social e pedir para fazer retenção na fonte da sua pensão de sobrevivência ou aumentar a retenção da fonte dessa pensão de sobrevivência. E dependendo do valor do seu filho, avalie também se quer fazer retenção na fonte para essa fonte de rendimento, essa pensão, ou não. Portanto, com estas 2 estratégias, neste caso 3 estratégias, simular englobamento ou não, aumentar a retenção na fonte de cada uma das 3 fontes de rendimento que têm em casa e dividir esse dinheiro por 12 meses para ter esse dinheiro quando precisar dele. Fazendo isto, vai melhorar a organização financeira ao longo do ano e ao longo dos próximos anos, porque esta situação, mantendo-se assim como está, vai repetir-se. É o que é, não é fácil de gerir, mas esta é a forma mais simples de não causar complicações financeiras a si própria durante os próximos anos. Muito obrigado a todos. Tenho aqui muito mais perguntas para responder e, portanto, vou fazer mais episódios especiais sobre o IRS, porque sei que as dúvidas de uns são as dúvidas de milhares de outras pessoas. Ninguém nasceu ensinado a saber lidar com o IRS e todos os anos as coisas mudam. Há detalhes que são fundamentais para aumentar o nosso reembolso ou pagarmos muito menos, porque o nosso dinheiro custa-nos a ganhar, não vamos dá-lo de bandeja desnecessariamente ao Estado. O dinheiro é nosso, temos sim de pagar impostos, mas vamos pagar apenas aquilo que é justo. Muito obrigado, boas poupanças. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.